Hoje, Deus marcou um encontro especial comigo e com você. Deus tem trazido ao meu coração uma verdade grande, a qual Ele deseja compartilhar comigo e com você essa noite. A minha oração, desde que eu saí da minha casa e me desloquei até este lugar, eu tenho orado ao Espírito Santo para que nos faça sensível para ouvir, nos dê compreensão para entender a sua voz e nos dê habilidade para obedecer a sua voz. Porque é algo que Deus tem falado comigo já há vários dias, sobre a vida a qual Ele tem preparado para mim e para você. A vida a qual Ele tem sonhado para mim e para você. Toda a vida a qual Deus tem sonhado comigo e para você, está na palavra, nas Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo tem falado ao meu coração de forma frequente, dizendo como as pessoas, como os filhos dele, nós cristãos, nós estamos tendo dificuldade de viver os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas. O tema que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, a qual quero compartilhar com vocês, o tema é vivendo uma vida de bênçãos e de milagres. Tanto que nós temos ouvido sobre isso. Deus tem uma vida abençoada para você. Deus tem milagres para você. Deus tem uma vida abençoada para mim. Deus tem uma vida de milagres. O Espírito Santo veio falar no meu coração: filho, você tanto tem falado sobre milagres, você tanto tem falado sobre bênçãos. Eu vou te explicar de que forma fluem as minhas bênçãos, de que forma fluem os meus milagres sobre a vida de uma pessoa. Eu imagino, irmãos, você como eu, você tem o desejo de viver tudo aquilo que Deus sonhou. Até a nossa ministração, na nosso último encontro Rede de Homens, foi para que nós estivéssemos buscando, descobrirmos quais são os planos de Deus e como viver os planos de Deus. Lembra-se da última reunião, nossa última ministração? O Espírito Santo nos desafiou a buscarmos, para descobrirmos qual que é os planos que Deus tem para nós, porque nós só vivemos algo que nós conhecemos. E o Espírito Santo, de forma maravilhosa hoje, vai nos mostrar quais são os planos que Ele tem para nós, e de que forma Ele deseja. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, segundo está lá escrito, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8, que diz assim: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado, jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando os seus olhos nele, e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: levanta-te sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Mas antes de nós estarmos falando propriamente dito, como que os milagres e as bênçãos acontecem sobre as nossas vidas, eu quero falar algumas coisas com vocês. Antes de nós aprendermos os passos necessários para viver uma vida abençoada e de milagres, primeiro nós precisamos saber que Deus ama eu e você de uma forma muito especial. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Você sabe por que Deus deseja que tenhamos uma vida abençoada? Sabe por que Deus deseja que nós vivemos os seus milagres sobre as nossas vidas? Uma definição seria suficiente: Ele é o nosso Pai e nos ama. Jesus Cristo usa um exemplo, ele diz assim: olha, vós sendo mal, pessoas que têm debilidade, dificuldades, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, imagina vosso Pai Celeste, se não vos dará o Espírito Santo a qual lhe pediste. Então Deus natural, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou sonhando e pensando em mim e você. Mas pastor, Deus criou o mundo há milhares de anos atrás. Criou, mas a Bíblia diz que antes que o mundo fosse criado, tudo já estava estabelecido. Antes que o mundo fosse criado, Deus já conhecia sobre eu e você. E nós aprendemos à luz das Sagradas Escrituras que Deus, no livro de Isaías, que Deus estabelece que Ele começa a história pelo fim, ou seja, Deus não dá vida a ninguém, Ele só dá vida a alguém a partir do momento que tudo já esteja estabelecido. Davi diz isso: quando ainda estava gerado no ventre da minha mãe, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Então Deus, Ele tem planos para nós, Deus tem sonhos, por quê? Porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e como Pai, Ele ama. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, nos fala um pouco sobre os planos dele. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus aqui está dizendo em Jeremias capítulo 29, versículo 1, que Deus, Ele tem planos para a nossa vida, e Ele diz: sou eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Antes da gente estar falando, irmão, sobre os passos necessários, de que forma Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras para que possamos viver uma bênção, uma vida de bênção, de milagres, a gente precisa saber por qual razão que Deus nos oferece isso. Primeiro, Ele nos ama e Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele tem todo o cuidado, todo um zelo especial por nós. E Ele, antes que você nascesse, eu e você, Ele já estabeleceu que Ele tem planos, pensamentos de paz, de prosperidade, de alegria. Aqui essa palavra planos de prosperidade, ela desdobra em vários significados. Significado de prosperidade, significado de alegria, de prazer. Ou seja, tudo aquilo que o Pai tem desejo de coisas boas, é o que Deus tem planejado para nós. Então, se eu entendo que Deus é meu Pai, Ele me ama, e Ele tem os planos para a minha vida, agora eu quero convidar vocês, eu vou falar com vocês quais são os planos que Deus tem para você. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1. Veja
Quais são os planos que Deus tem para mim e para você? Versículo 1. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Olha os planos que Ele tem para você e para mim. Olha os sonhos que Ele tem para mim e para você. Bendito será na cidade, tu na cidade, e bendito serás no campo. Benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que Ele tem te dado. O Senhor fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sobre o juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão respeito de ti, por ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos, e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nessa terra que o Eterno, sobre o juramento a teus pais, prometeu a dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no tempo certo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda. Se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, nesse dia te ordeno para o guardar e cumprir, sendo assim estarás sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Irmão, Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele tem planos, projetos para nós, e Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, Deus revela quais os seus planos que Ele tem para mim e para você. Qual é o projeto que Ele tem para mim e para você? Você sabe qual que é o plano de Deus? Sabe qual que é o projeto de Deus? Que Deus sonhou com você, as bênçãos, o milagre? Eu vou falar de forma resumida, preste atenção. É isso que Deus tem para você. Quando Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos para lhe dar esperança e futuro. Nós vamos aprender nesse momento de forma objetiva, quais são os planos que Deus tem para nós. Vou lembrá-lo, eu e você sermos uma bênção, na cidade ou na zona rural, na cidade ou no campo. Nossos filhos são benditos, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira.
Você sabe o que é o cesto? É o lugar onde você coloca o trabalho. A amassadeira é onde você desenvolve o trabalho. É o resultado, é o seu trabalho, o resultado do seu trabalho, do meu trabalho. Bendito quando você entrar e bendito quando você sair. Vendo pessoas entrando bem nos lugares e saindo com briga nos outros, com confusão. Mas aqui diz que aonde nós entrarmos vai ser bendito, aonde nós sairmos nós também seremos abençoados. Será derrotado de forma humilhante todos os inimigos. Será abençoado os teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado na tua mão, nas nossas mãos. Seremos abençoados ricamente aonde Deus nos colocar. Nós seremos abençoados e teremos o privilégio de servir a Deus, de andar na sua palavra e sermos filhos dele. Quando diz povo, sermos filhos de Deus é uma bênção. Ser filho de Deus é uma bênção. Todo mundo vai ver que nós somos abençoados e protegidos por Deus. E nós seremos respeitados por isso. Nós teremos grande prosperidade. Grande prosperidade. Aonde nós estivermos, tudo que nós fizermos será próspero. Deus abrirá o céu. Deus abrirá os tesouros do céu e vai derramar os tesouros do céu como chuva. Eu imagino aqui Deus falando para Moisés, falei: Moisés, eu tenho tanta coisa, eu tenho tantas bênçãos, escreve aí, Moisés, que eu vou abrir as janelas dos céus para derramar do meu tesouro. Olha que coisa profunda, irmão. Deus vai estar abrindo do seu tesouro e derramando como uma chuva. Olha que coisa poderosa, olha que coisa maravilhosa. É aquilo que as Sagradas Escrituras diz, o apóstolo Paulo fala, que aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu, e jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, aquilo que diz em Jeremias 33:3, nós vamos pedir, Deus fala: clama a mim, eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. Ou seja, o que eu tenho para te abençoar, vai além do teu entendimento. Outra bênção que Deus tem: todas as obras das suas mãos será abençoado. Olha que parte maravilhosa essa daqui. Nós vamos emprestar e nós não vamos tomar emprestado. Dívida não é promessa de Deus. Viver endividado, devendo, não conseguindo pagar, não é promessa de Deus. Escassez não é promessa de Deus. Tristeza não é promessa de Deus. Lugar que entra, lugar que sai confusão, não é promessa de Deus. Bíblia diz: ser cabeça honrado e não cauda humilhado. Nós fomos chamados para ser honrado. Diga: eu fui chamado para ser honrado e não para ser humilhado. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Promessa de sermos obedientes, sem se desviar. O que tem de pessoas que vivem na linha do perigo espiritual, vivem uma fraqueza espiritual terrível,
não sabe até que dia vai ficar com Cristo, não sabe até que dia vai ficar na igreja. Tal é o nível da dificuldade que ele tem de se manter firme nos caminhos do Senhor. Essas são as promessas de Deus. Essas são as promessas que o Senhor tem. O que nós acabamos de citar, depois você pode ler na tua casa, está lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, Deus é forma, ali Deus está te dando uma forma sintética, se fosse analítica, desculpa, sintética é mais curto, né? Mais resumido. Então, se ele fosse colocar de forma analítica, desdobrar tudo, é impossível descrever tudo de fato que Deus tem preparado, mas Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, nos dá a perspectiva de forma didática, de forma simples, qual a vida que Deus tem preparado. Quando fala que Deus tem planos, quando Deus fala que Deus tem sonhos, é esse o padrão de vida que o Senhor tem para mim e para você. Você sabe quando alguém começa a viver os planos de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus? Eu vou contar a história aqui desse paralítico em Listra que nós acabamos. Você vai entender. O paralítico, ele estava desde a nascença, desde o nascimento ele era paralítico. Jamais tinha levantado, a Bíblia diz. Ele ouviu a pregação que o apóstolo Paulo estava falando, uma pregação semelhante a essa. Paulo começou a falar tudo o que Deus tinha para a vida de uma pessoa. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que o homem, Paulo olhou e viu fé no homem. O homem acreditou perfeitamente que mesmo que ele não andasse, Deus havia criado ele para andar. E que era propósito dele para andar, que era propósito dele, de Deus, era ser curado. Aquele rapaz acreditou na palavra que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo naquele dia. Você sabe por quê que eu estou explicando primeiramente o quanto Deus ama? Você e eu somos filhos dele. Você sabe por que eu estou dizendo os planos de Deus para você, antes de dizer como alcançar milagres? Porque infelizmente, aprenda uma coisa, jamais alguém sente saudade daquilo que nunca ouviu e jamais viveu. Ninguém sente saudade daquilo que não sabe. Você sabe por que aquele paralítico ele foi curado? Porque Paulo, Deus, Espírito Santo usou Paulo, como está usando a minha vida neste momento, para dizer quais eram os planos de Deus para ele. E o plano de Deus para mim e para você, irmãos, é o que está, eu acabei de ler em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Agora eu quero convidar você que está aqui, a fazer uma autoavaliação. Seja sincero, responde para você mesmo. Você tem essa vida? Padrão de vida que Deus tem é essa. Nós temos esse padrão de vida? Você, irmão, irmã, você tem essa vida? Se não tem, Deus está falando conosco neste momento, porque é a vida que Ele sonha com você e comigo. É a vida que Deus sonha para com os homens. Para você que está aqui neste momento. É a vida que Deus sonhou com você. Entenda uma coisa, é Deus que está dizendo. É que Ele tem para mim e para você. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem
da palavra de Cristo. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você sabe o que é a fé? É acreditar. E você e eu só acreditamos naquilo que sabemos que é para nós. Deus, esta noite, o Espírito Santo, neste momento, está nos desvendando quais são os planos que Ele tem para mim e para você. E dizendo, filho, eu tenho isso para você. É o que eu desejo. Ok? Apresentei o que Deus tem para mim e para você. Agora o Espírito Santo vai nos revelar de que forma receber isso que Deus tem preparado para nós. Primeiro, nós devemos ouvir com atenção a pregação da palavra. Quero lembrá-los que nós só damos atenção àquilo que de fato é importante para nós. Se tem aqui um flamenguista e começo a falar do Flamengo, isso vai chamar atenção, porque é o time que a pessoa gosta. Se falar de Olimpíadas, a pessoa vai despertar. Uns gostam de fofoca, quando começa a falar da vida dos outros, ele desperta e quer ter atenção para ouvir. Deuteronômio 28, ele começa um princípio, diz, antes de falar de bênção, fala, se atentamente ouvires. Porque é por ouvir que nós sabemos o que nós temos de direito em Deus. Deus até este momento está dizendo o que Ele tem para nós como filhos. Precisamos não apenas ouvir, mas entender o que Deus está falando. Espera aí, o pastor leu Deuteronômio 28. O que eu estou entendendo até agora, pastor, é que Deus me ama, eu sou filho dele, e o senhor acabou de ler em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, o que ele tem para mim. Eu ouvi isso, eu entendi isso. Então de Deuteronômio 28, do 1 ao 14, o Senhor, isso que Deus tem preparado para mim? Sim. Ser uma bênção na cidade e no campo, vou lembrá-los. Benditos os filhos do seu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Benditos o teu cesto e a sua amassadeira. Bendito será ao entrar e ao sair. Seus inimigos serão humilhados, derrotados. Deus estará abençoando os celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Você será abençoado ricamente aonde Deus te colocou. Você servirá a Deus de forma sincera, servirá a Deus de forma consistente. Todo mundo vai ver o quanto você é abençoado, o quanto você é protegido por Deus, e você vai ser respeitado pelas bênçãos que as pessoas vão ver, pela proteção, da forma que Deus tem cuidado de você. Você será grandemente próspero. Deus abrirá as janelas do céu e vai derramar sobre tua vida dos seus tesouros. Aonde você colocar a mão será abençoado. Você vai emprestar e vai parar de ficar endividado. Chega de humilhação, você vai ser honrado. Vai parar de ficar inconstante espiritualmente, vai ser um homem segundo o coração de Deus firme. É isso que Deus tem para mim e para você. Pastor, entendi. Deus é meu pai e me ama. Então, por eu ser filho dele, tudo isso que o Senhor falou é o plano dele para mim. É isso. Você entendeu? É isso.
Nós já estamos, se você já entendeu até aqui, significa que nós estamos caminhando para o milagre. Tem outra parte de entender. Após ouvir e entender o que Deus está falando conosco, agora chega um momento crucial de viver as bênçãos, sabia? Dos milagres, eu vou dizer. Agora é a decisão minha e sua de acreditar ou não naquilo que Deus está dizendo. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14, é o padrão de Deus. É o que Deus sonha com você. E para ser transparente com você, Deus não sonha outra coisa a não ser isso. Porque lá, as epístolas do apóstolo Paulo, ele diz assim, que Jesus quebrou toda a maldição, se fazendo maldito por nós. Porque se você pegar Deuteronômio do versículo 15 até o versículo 68, só fala de maldição. Por causa do pecado, era isso que era preparado para mim e para você. Mas quando o apóstolo Paulo fala, pelo Espírito Santo, Jesus só quebrou a maldição da lei. Ele não quebrou a bênção da lei. Aleluia! Você e eu estamos num momento decisivo, se vamos viver todos esses planos de Deus. Te digo, você ouviu e entendeu o que Deus tem e que isso é para você. É para você. Agora chega um momento muito decisivo. Você acredita naquilo que Deus está falando? Eu acredito. Ah, pastor, eu não tenho fé. Não, Romanos capítulo 12, versículo 3 fala que Deus nos deu a fé. O ateu tem fé. Sabia? De decidir e não acreditar. Hoje nós vamos usar a fé. Se vamos usar a fé, se vamos acreditar ou não acreditar. Porque não acreditar também é uma forma de exercer a fé. Eu acredito, não acredito. A minha decisão é não acreditar, é uma convicção. Fé é a convicção de algo que se ouve e se entende. Fé, todo mundo tem fé. Fé é poder de decisão, de acreditar ou não acreditar. É o que Deus está falando. Deus está nos falando, filhos, eu sou seu pai, eu amo vocês, eu tenho um plano para vocês, e acabei de deixar uma carta dizendo qual é os meus planos que eu tenho para você. Só que agora Deus aguarda, sabe para quê? Eu te dei fé, o que você vai fazer com tudo isso que eu estou te dizendo? Você acredita ou não? Para você acreditar, nós precisamos saber no que acreditar. E Deus está dizendo no que acreditar, nos fazer uma bênção. Resumidamente, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai abrir do seu tesouro e vai derramar sobre nós. Não existe padrão de Deus, irmão, viver uma vida espiritual cheia de altos e baixos. Viver uma vida endividada, viver uma vida de briga, tem casamentos que estão vivendo verdadeiras crises. Nós não podemos olhar para as nossas crianças, a Bíblia diz que bendito será o seu ventre, é seu filho. Os filhos do seu ventre, nós não podemos olhar para as nossas crianças e entendermos que é natural viver da forma que ela está. Debaixo de enfermidade, debaixo de confusão.
vive comendo a crédito para comer, porque não tem condição de pagar comida. Aonde passa é humilhado. Isso não é vida. Pastor, mas todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas nós não somos todo mundo, nós somos filho de Deus. É a promessa que Deus tem para nós. É o que Deus sonhou para nós, é a vida que Deus tem para nós. Só que detalhe, aqui é um momento importante. É o que Deus diz. Agora, a fé que Ele nos deu, nós vamos acreditar ou não naquilo que Ele diz. Se eu estou falando aqui porque eu acredito. Você sabe que tipo de fé que Deus deseja que nós usemos? É de acreditar que tudo aquilo que Ele fala é verdade. É a fé que Deus deseja. Pastor, tudo aquilo que Deus diz na palavra é verdade. Tudo aquilo que Ele diz, Ele tem poder para fazer. Tudo o que Ele diz e pode fazer é para mim também, porque eu sou filho de Deus. Como Deus me deu, pastor, eu já vejo isso na minha vida. Isso é fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus fala é verdade. Fé é acreditar que Deus tem poder para fazer tudo aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Fé é acreditar que tudo aquilo que Deus diz e tem poder para fazer é para mim, é para você. Fé é acreditar que isso já foi me entregue a partir do momento que eu digo sim, eu acredito. Irmãos, nós vivemos num mundo que está em verdadeiras trevas. Vivemos num mundo que está caminhando no caos, infelizmente. E Deus deseja que as bênçãos dEle sejam farol para os perdidos. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Raciocina comigo, por favor, preste atenção. Como Deus vai nos abençoar? Se existe pessoa que não acredita naquilo que a Bíblia diz, que a pessoa acha que Deus não tem condição de fazer aquilo que Ele diz que pode fazer, se a pessoa acha que essa vida não é para Ele. Amós capítulo 3, se não fala a memória, diz: poderão andar dois no mesmo caminho, em direções contrárias? Não tem como dois andar em direção contrária. Deus disse: é preciso crer. Você precisa acreditar em mim para andar, ter minhas bênçãos. Deus, em Malaquias capítulo 3, versículo 13, fala que as nossas palavras geram desconforto em Deus, porque infelizmente alguns cristãos, ele tem falado palavras contrárias àquilo que Deus diz. Aí você entende porque existem tantas pessoas frustradas, tantas pessoas que se desviam, porque o mundo é pesado, irmão. E nós precisamos de Deus para nos ajudar.
as bênçãos, sabe o que é as bênçãos do Senhor? É um refrigério para este mundo que nós vivemos. E isso é para nós, é para mim, para você. Ouvimos, entendemos, acreditamos. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11 diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo que nele confia jamais será envergonhado. Se eu ouço a voz de Deus, se eu entendo a voz de Deus, se eu acredito que aquilo que Deus fala é verdade, que Deus tem poder para fazer aquilo que Ele diz que Ele tem, quando eu acredito que isso é para mim, quando eu enxergo isso na minha vida, sabe o que eu falo? Eu confesso. Porque a Bíblia diz, quem crê, confessa. Está lá em Provérbios capítulo 18, 21, a Bíblia diz, a língua tem poder sobre a vida e a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, se eu tenho fé, se eu acredito, para que o milagre continue a fluir, as bênçãos de Deus continuem a fluir, eu preciso falar. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado no meu trabalho. Eu sou abençoado, minha vida financeira é abençoada. Meus filhos são curados. Meus filhos são sarados. Porque a tua palavra diz, é o que eu acredito e eu declaro no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, com o coração se crê, com a boca se faz confissão para salvação. Salvação aqui, volta a dizer no termo grego, não significa apenas espiritual, mas é salvação tanto para o espírito, como para todas as áreas da nossa vida. Você sabe por quê? Porque o pecado, ele tenta destruir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Jesus Cristo, ele veio para nos salvar e para nos trazer de volta toda a bênção que Deus tem prometido na sua palavra. É o que Deus tem para mim e para você. Homens, agora decidir se vai acreditar ou não é uma decisão minha e sua, individual e intransferível. Nem isso Deus não pode fazer por nós, decidir. Você não pode obrigar ninguém a acreditar em você. Se a tua palavra não é suficiente, acreditar é decisão. Eu não estou falando de mim mesmo não, eu estou falando o que a Bíblia diz. Você não está vendo uma vírgula eu falando aqui sem dizer o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque é a vida que Deus tem preparado para mim e para você. Você acredita, você fala. Se eu acredito, eu falo. Se eu acredito, eu falo. E é preciso, o mundo foi criado daquilo que não existia pela palavra. Davi e Golias, a batalha, Davi venceu a batalha pela palavra. Jesus venceu Satanás por onde? No deserto, na tentação? Palavra. E você sabe como você vai viver as bênçãos? Você que acredita, dizendo isso. O que diz Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14. Eu sou isso, eu profetizo isso, eu declaro isso.
A partir do momento que você diz, você vive isso. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim, eu entendo que após a confissão se vem a ação. O justo por sua fé viverá. E se ele recuar, o Senhor diz, a alma dele não tem prazer. Pastor, olha como funciona, é simples o milagre, presta atenção às bênçãos do Senhor. Você ouve o que Deus tem para você? Você entende o que Deus tem para você? Você acredita? Você acredita que o que Deus diz é a verdade, que Ele tem poder para fazer isso, que isso é para você? Aí você fala, isso é para mim em nome de Jesus. Meu filho é curado, minha filha é curada em nome de Jesus. E assim eu vou começar a lidar com a minha filha como uma pessoa curada, sarada. A partir de hoje, parou dívida. Eu sou fiel, se eu não sou, vou fazer uma aliança com Deus, vou ser fiel a Deus no dízimo, na oferta. Não, eu sou dizimista. Não. Eu vou dar um ponto final a partir de hoje. Eu não vou mais tomar emprestado, eu não aceito outra realidade, eu não sei isso. Deus vai me honrar, posso ter feito escolhas erradas no passado, ter me endividado, mas Deus diz na sua palavra que eu não vou ficar endividado. Então a partir de hoje Deus vai me dar instrumentos, eu não sou mais endividado. Deus já preparou todo o recurso que eu preciso para isso, eu já tenho o recurso. Porque Deus diz que eu não vou tomar emprestado, eu vou emprestar. A decisão de viver os milagres, as bênçãos de Deus, é minha e sua. Em outras palavras, Hebreus 10, 38, eu vou resumir. Ou eu vivo pela fé, ou eu morro pela incredulidade. Decide. Nós precisamos decidir neste momento. Você quer viver pela fé, acreditar? Está lá, Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Eu não acredito. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 ao 68. Pronto, está definido. Esse é o plano, esse é o projeto. O que tem de excepcional no milagre para receber? Aquele paralítico nunca tinha andado, o que nós lemos agora em Atos capítulo 14, versículo 8 e 10, nunca tinha andado. Não sabia o que era andar, mas quando ele ouviu a palavra que vocês estão vendo, da mesma palavra, ele acreditou. A Bíblia diz que Paulo viu a fé e Paulo falou, como eu estou falando hoje. É a vida que Deus tem para mim e para você. Levanta essa noite e toma nesse dia e toma posse disso. Você sabe o que fez o homem que nunca tinha andado? Levantou e saltou e andou. Aquilo que hoje parece ser impossível, que eu li para você, pastor, tudo que o senhor falou está tudo ao contrário. Sou uma frieza espiritual, minha casa é uma confusão, estou endividado, estou ferrado. Se eu vender tudo, não pago o que eu devo. Não consigo prosperar, minha casa é confusão, meus filhos é doente, meu casamento é terrível. Sou um cara frustrado, me sinto fracassado. Até o dia que você quiser. Porque Deus revelou qual que é o plano dele para você e para mim nesse dia. E eu vou te fazer um adendo. Preste atenção, você que acredita, eu vou te fazer um alerta.
O Espírito Santo me trouxe, eu quero fazer esse alerta para você. E para mim também serve de alerta. Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não se pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastada e seduzida. Tiago 1, capítulo 12, versículo 14. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer o processo do milagre. Você sendo acreditando daqui, acreditar, nós temos duas opções: acreditar ou não acreditar. Ok? Deus jamais vai nos deixar sem opção. Deus jamais vai nos deixar sem opção. Porque Deus, Ele deseja que aqueles que decidam crer, creia de verdade, não por falta de opção. Você sabe por que existem as tentações? Por que Satanás está lá? Para sempre termos uma segunda opção de não acreditar. As provações nada mais é a oportunidade de dizer não para aquilo que Deus deseja. Provação nada mais é do que uma segunda oportunidade, uma segunda chance para fazer diferente. Você vai sair daqui e dizer sim, eu creio em nome de Jesus. Mas no meio desse processo vai aparecer circunstâncias. Sabe por quê? Porque até agora, vou ser sincero, vocês estão ouvindo uma voz, a voz do Espírito Santo. Mas você vai sair, você vai pegar a conta bancária sua, vai entrar no celular. Pode estar no limite. O paralítico tinha andado alguma vez? Que nós lemos, capítulo 14, versículo 8 a 10, de Listra, nunca tinha andado, e nem sabia como andava. Mas quando ele entendeu que Deus havia criado para andar, ele tomou posse disso e levantou e andou. Quando você acreditar, quando nós acreditarmos, se acreditarmos hoje, Deus vai nos dar estratégia para sair dessa situação que nós estamos vivendo, contrário àquilo que a Bíblia diz. Não se preocupe e acredite, porque Deus é fiel para nos dar estratégia. João capítulo 14, versículo 26 diz: e o Espírito Santo, o outro Consolador, vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Conselheiro. Sabe o que o Espírito Santo vai te dar? Destreza. Você já percebeu como eu oro, Senhor? Olha, presta atenção, Senhor, me dê sensibilidade para ouvir, me dê compreensão e me capacite para obedecer. Tem coisa que não dá. Você tem máquina da moeda? O que você tem que confiar? Deus vai me dar, eu acredito. Casamento, já tentou de tudo? Opa, Deus diz que eu tenho um casamento abençoado, tá lá. É isso, minha esposa é uma bênção, meu filho é uma bênção, tá tudo uma bênção. E pode brigar, não, é o que a Bíblia diz, não é o que eu vejo. O paralítico não olhou para o corpo, olhou para aquele que fez a promessa. E por isso ele acreditou, levantou e andou. Enquanto nós ficarmos olhando para a circunstância, jamais vamos viver em direção àquilo que Deus tem para nós. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está dizendo, é isso que eu tenho. E aí, você acredita ou não? Eu acredito. Por isso que eu digo. E por isso que eu vivo. Como eu acredito. Deseja viver as bênçãos, o milagre do Senhor? Quantos acreditam nisso?
quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Vamos orar. Está tendo uma gravação também. Existem irmãos que vão estar assistindo essa ministração. Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. Começa a dizer ao Senhor o quanto você acredita naquilo que Ele diz. Começa a dizer, a Bíblia diz que nós precisamos confessar. Diga nesse momento, Senhor, eu acredito. Senhor, tudo aquilo que o Senhor diz ao meu respeito, que está lá escrito em Deuteronômio no capítulo